Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon comentado aqui no canal O Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também acompanhar os outros vídeos que já temos disponíveis no canal. Vários vídeos sobre essa série, o Livro de Mórmon comentado, iniciando lá na introdução do Livro de Mórmon, e hoje já estamos em 2º Nephi, capítulo 1. Então convido você a ouvir ou a assistir os capítulos anteriores. Também temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas e outras séries que ainda vão ser divulgadas aqui no canal. Muito obrigado a todos que têm compartilhado, comentado, se inscrito no canal, compartilhado com amigos, com familiares o conteúdo do canal O Caminho do Discipulado. Eu convido você a seguir O Caminho do Discipulado no Instagram, no Facebook, no Telegram. Também estamos no YouTube e no Spotify. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Espero que você esteja muito bem aonde você estiver, seja você na sua casa, na academia, no trânsito, caminhando, correndo, acordando, dormindo. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Espero que você possa aprender alguma lição que possa fazer diferença na sua vida, que possa tornar você uma pessoa mais feliz, um melhor discípulo e possa ajudar você no caminho do discipulado. Hoje vamos estudar, ler e comentar 2º Nephi, capítulo 1, versículo 25 ao 32 e depois 2º Nephi, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Esse é o nosso bloco de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a importância das nossas escolhas, como elas impactam e influenciam os nossos descendentes. Já falamos isso no episódio anterior e vamos falar um pouquinho hoje de novo sobre isso. Vamos falar sobre a importância e a diferença que faz em nossa vida conhecer Jesus Cristo, conhecer de verdade, o quanto isso impacta a nossa vida positivamente, conhecer melhor Jesus Cristo. E vamos falar sobre como somos salvos por meio de Cristo, né? Não somos salvos por meio das leis, mas por meio de Cristo. As leis conduzem a Cristo, mas somos salvos por meio dele e não por meio da lei, não por meio dos mandamentos. Então vai ser um episódio muito especial. Se você está aqui pela primeira vez, também tenho que lembrar que temos mais 3 quadros aqui no nosso episódio. O primeiro quadro é Curiosidade, onde a gente traz uma curiosidade para comentar aqui. Temos o quadro História de Fé, com uma história que vai incentivar e aumentar a sua fé. E temos o quadro Pergunta e Resposta, onde trazemos uma pergunta e uma resposta para poder melhorar aí o nosso episódio de hoje, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Vamos agora iniciar com o quadro Curiosidade e História de Fé e depois então a leitura dos blocos de versículos de hoje. Curiosidade. O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Esse subtítulo, Outro Testamento de Jesus Cristo, não existiu desde a primeira versão. Ele foi adicionado em 1982. Os líderes da igreja explicaram que o subtítulo ajudaria a esclarecer equívocos relacionados ao Livro de Mórmon. O presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos 12 Apóstolos, falou: "O Livro de Mórmon foi mal compreendido. Com o subtítulo Outro Testamento de Jesus Cristo, ocupa o lugar que deveria ter ao lado do Antigo e do Novo Testamento." História de Fé. Essa história foi contada pelo Elder Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos, na Conferência Geral de outubro de 2020, e diz o seguinte: "Recentemente oficiei um selamento no templo, seguindo as diretrizes da Covid-19. Acompanhados da noiva e do noivo, ambos dignos ex-missionários, estavam seus pais e todos os seus irmãos. Não foi algo fácil. A noiva é a nona de 10 filhos. Seus 9 irmãos se sentaram em ordem, do mais velho ao mais novo, seguindo o distanciamento social, é claro. Os membros da família tinham se esforçado para ser bons vizinhos nos lugares onde moraram. No entanto, em um dos bairros, eles não foram muito bem recebidos. Porque, disse a mãe da noiva, a família era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. A família fez de tudo para fazer amizade na escola, contribuir e ser aceita, mas não teve êxito. Eles oraram diversas vezes em família para que corações fossem abrandados. Certa noite, a família sentiu que suas orações haviam sido respondidas, ainda que de maneira inesperada.
A casa deles pegou fogo e ficou totalmente destruída. No entanto, algo mais aconteceu. O fogo enterneceu o coração dos vizinhos. Os vizinhos e a escola do bairro arrecadaram roupas, sapatos e outros itens necessários à família que havia perdido tudo. A bondade abriu o caminho para a compreensão. Não foi da maneira que a família esperava ou imaginava que suas orações seriam respondidas. Entretanto, expressaram gratidão pelo que aprenderam com as experiências difíceis e as respostas inesperadas às suas orações fervorosas. Na verdade, para aqueles que têm um coração cheio de fé e os olhos para ver, as ternas misericórdias do Senhor se manifestam em meio às dificuldades da vida. As dificuldades e o sacrifício enfrentados com fé trazem bênçãos dos céus. Nesta mortalidade podemos perder algumas coisas ou esperar por elas durante algum tempo, mas no fim encontraremos aquilo que é mais importante. Essa é a promessa que Ele nos fez. E agora vamos ler o primeiro bloco de escrituras de hoje, que é 2 Nefe, capítulo 1, versículo 25 ao 32, que diz o seguinte: E eu tremo e temo excessivamente que, por vossa causa, ele venha a sofrer de novo, pois eis que o haveis acusado de tentar exercer a autoridade e poder sobre vós. Eu sei, porém, que ele não procurou poder nem autoridade sobre vós, mas procurou a glória de Deus e o vosso bem-estar eterno. E por ele ter vos falado claramente, haveis murmurado, dizeis que ele foi severo, dizeis que se enfureceu convosco. Eis, porém, que sua severidade era a severidade do poder da palavra de Deus que estava nele, e o que chamais ira era a verdade segundo se acha em Deus, a qual ele não pôde refrear, tendo-vos mostrado corajosamente vossas iniquidades. E é necessário que o poder de Deus esteja com ele, para que obedeçais ao seu comando. Eis, porém, que não foi ele, mas sim o Espírito do Senhor que estava nele, que lhe abriu a boca para falar de maneira que não podia fechá-la. E agora, meu filho Lamã, e também Lemuel, e Sã, e também vós, meus filhos, que sois os filhos de Ismael, eis que se derdes ouvido à voz de Nefe, não perecereis. E se o escutardes, eu vos deixo uma bênção, sim, minha primeira bênção. Mas se não o escutardes, retirarei minha primeira bênção, sim, a minha bênção, e ela recairá sobre ele. E agora, Zorã, falo a ti, eis que tu és o servo de Labão. Não obstante, foste trazido da terra de Jerusalém, e sei que és um verdadeiro amigo de meu filho Nefe para sempre. Como tens, portanto, sido fiel, teus descendentes serão abençoados com os dele, para que prosperem por muito tempo na face desta terra. E nada, a não ser a sua iniquidade, prejudicará ou perturbará sua prosperidade para sempre na face desta terra. Portanto, o Senhor consagrou esta terra para a segurança de tua descendência, com a descendência de meu filho, se guardardes os seus mandamentos. Um breve comentário sobre esse bloco que acabamos de ouvir está no versículo 30 e 31 de 2 Nefe, capítulo 1, onde é falado sobre Zorã. Aqui Leí, ele se dirige a Zorã e fala algumas palavras muito interessantes para Zorã. Ele diz assim: como tem sido, portanto, fiel, teus descendentes serão abençoados. Achei muito linda essa parte, de que fala claramente que como Zorã tem sido fiel ao Senhor, por causa disso seus descendentes serão abençoados. Então é muito importante que nós tenhamos sempre isso em mente, que por causa da nossa fidelidade os nossos descendentes serão abençoados. E talvez a gente possa se questionar: poxa, mas eu nem tenho filho, talvez nem pretendo ter, pelo menos não está dentro dos meus planos, mas todos nós de alguma forma teremos descendentes.
todos nós. E os nossos descendentes, eles serão abençoados pelas nossas escolhas. Ou, por outro lado, eles poderão deixar de ser abençoados se as nossas escolhas não forem corretas. No versículo 31 fala assim: como tens, portanto, sido fiel, teus descendentes serão abençoados. Mas poderia ter sido assim: como tens sido, portanto, infiel, teus descendentes não serão abençoados. Então a nossa descendência está diretamente ligada a nós com relação às bênçãos que irá receber ou que irá deixar de receber devido às nossas escolhas. Então, tudo que nós escolhemos, tudo que nós fazemos, seja algo bom ou algo que não é bom, algo correto ou que não é correto, isso reflete diretamente no nosso futuro e no futuro da nossa descendência. Então é importante sempre lembrar que as nossas escolhas não são escolhas isoladas, elas não são escolhas que simplesmente competem a nós e que, se derem errado, serão apenas sobre nós as consequências. Isso pode, em alguns casos, parecer que eu faço algo errado e que aquilo vai incomodar apenas a mim naquele momento. Mas, de certa forma, toda escolha errada que eu faço, ela atrasa o meu progresso espiritual e ela também atrasa o progresso espiritual da minha descendência. Bênçãos que eles poderiam receber mais rapidamente, talvez eles vão atrasar o recebimento dessas bênçãos ou até mesmo nem receber essas bênçãos devido às minhas escolhas erradas. Talvez a jornada para chegar à terra da promissão, que, por exemplo, para o povo de Israel demorou 40 anos, talvez a jornada para que eu e meus descendentes cheguemos à terra da nossa promissão, ela pode atrasar ou adiantar devido às minhas escolhas hoje. Então, aquilo que eu escolho fazer hoje, ouvir, assistir ou deixar de fazer, tem uma consequência direta sobre outras pessoas. Não é apenas sobre mim. Não é sobre mim apenas que eu devo me preocupar ou achar que é apenas sobre mim, então não importa o que eu faço. Sempre importa. E sempre haverá pessoas que serão abençoadas pelas minhas escolhas ou deixarão de ser abençoadas se as minhas escolhas não forem corretas. E isso nós podemos ver com Zorã. Zorã, ele teve que fazer a escolha de seguir com a família de Leí. Ele podia ter ido contra a Nefe, ele podia ter ficado murmurando: eu não queria estar aqui, e ficar do lado de Lamã e Lemuel. Mas chegou o ponto que ele aceitou aquilo e ele concordou com aquilo, entendeu que aquilo fazia parte do plano de Deus para ele também deixar Jerusalém, mesmo sem ter planejado nada disso, e seguido com a família de Leí. Ele viu que também ele foi abençoado por isso. E devido a essa boa escolha dele, os seus descendentes, nesse versículo deixa bem claro que seriam muito abençoados. E falou aqui, nada a não ser sua iniquidade prejudicará ou perturbará a sua prosperidade. Ou seja, os descendentes dele iriam prosperar devido às escolhas corretas dele. Nada poderia prejudicar isso, a não ser suas escolhas erradas também. Mas tirando isso, nada ia prejudicar ou impedir que a sua descendência prosperasse. E tudo isso devido às escolhas corretas que esse homem fez. Então a escolha de uma única pessoa, de um único servo, ele não era nem chefe, nem rei, talvez nem alguém tão importante, ele era um servo de Labão. E a escolha dele pôde abençoar muitas pessoas da sua descendência. Então, da mesma forma, as nossas escolhas, independente de quem nós somos hoje, ou achamos que não somos alguém de muita importância, ainda assim as nossas escolhas, elas influenciarão de maneira muito grande a nossa descendência, seja para o bem, seja para o mal. O segundo bloco de leitura de hoje é 2 Nefe, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Então eu vou ler na íntegra esses versículos e depois então vamos tirar algumas lições importantes para aplicarmos na nossa vida. Diz assim: E agora, Jacó, falo a ti, tu és meu primogênito nos dias de minha tribulação no deserto.
Eis que na tua infância sofreste aflições e muito pesar por causa da rudeza de teus irmãos. Não obstante, Jacó, meu primogênito no deserto, conheces a grandeza de Deus, e ele consagrará tuas aflições para o teu benefício. Tua alma será, portanto, abençoada, e viverás em segurança com teu irmão Nefe, e teus dias serão empregados no serviço de teu Deus. Sei, portanto, que foste redimido por causa da justiça do teu Redentor, pois viste que ele virá na plenitude dos tempos para trazer salvação aos homens, e contemplaste a sua glória em tua mocidade. És, portanto, tão abençoado quanto serão aqueles justos entre quem ele ministrará na carne. Porque o Espírito é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o caminho está preparado desde a queda do homem, e a salvação é gratuita. E os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal, e a lei é dada aos homens. E pela lei, nenhuma carne é justificada, ou seja, pela lei, os homens são rejeitados. Sim, pela lei natural foram rejeitados e também pela lei espiritual são privados daquilo que é bom e tornam-se miseráveis para sempre. Portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. Eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Uma lição e um comentário desse bloco de versículos que acabamos de ler está no versículo 2 e 3, né? Segundo Nefe, capítulo 2, versículo 2 e 3. Aqui, Lei está falando com Jacó, que foi seu primogênito no deserto, e ele fala algumas coisas interessantes, das quais nós podemos tirar algumas lições aqui quando ele fala a Jacó. Ele fala no versículo 2 que Jacó conhecia a grandeza de Deus. Então Jacó ele tinha um conhecimento especial sobre Deus. E aí no versículo 3 diz assim, a consequência desse conhecimento que ele tinha, como que isso influenciava a sua vida. Diz assim, tua alma será portanto abençoada e viverás em segurança. Teus dias serão empregados no serviço de teu Deus. Então é interessante a ligação que há entre conhecer o Senhor e sobre nossa vida, como que nós agimos quando nós conhecemos o Senhor, o quanto conhecer o Senhor influencia no comportamento e na nossa atitude diante da vida e das provações da vida. Aqui no versículo 2, Lei fala que Jacó conhecia a grandeza e por isso ele seria abençoado, ele sentiria segurança e ele serviria ao Senhor, ele dedicaria sua vida, seus dias a servir ao Senhor. Então, o Salvador Jesus Cristo, existe um poder muito grande. Nós não podemos conhecer Jesus Cristo sem que isso mude nossa vida. E como que muda a nossa vida conhecer Jesus Cristo? Quanto mais nós conhecemos Jesus Cristo, mais nós o amamos. Não tem como uma pessoa verdadeiramente conhecer Jesus Cristo e não o amar. E quanto mais nós o amamos, mais nós queremos servi-lo, mais nós queremos agradá-lo, mais nós queremos servir de todas as maneiras possíveis. Então existe um efeito dominó. Quanto mais conhecemos o Senhor, o Salvador, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais o servimos, mais queremos servir e honrá-lo. Então, muitas vezes, como pais ou como líderes, nós gostaríamos que os nossos filhos ou as pessoas que nós servimos servissem melhor, ministrassem mais, pudessem servir mais ao Senhor, servir mais em seus chamados, servir mais ao próximo, servir mais em suas designações. E às vezes nós fazemos o caminho inverso, nós focamos nisso. Você tem que servir mais, você tem que ministrar, tem que ser feita a ministração, não está acontecendo. Tem que servir a teus irmãos, tem que ajudar nas tarefas da casa. E nós focamos nisso.
E não que esteja errado, mas talvez não vai dar o mesmo resultado do que se nós focássemos em ajudar essa pessoa a conhecer Jesus Cristo. Talvez o que está faltando é essa pessoa conhecer mais Jesus Cristo. Por quê? Porque quanto mais o conhecemos, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais o servimos, mais queremos servir a Ele. É impossível conhecer o Senhor e não amá-lo. E é impossível amá-lo e não servi-lo. Então, essa talvez seja a maneira correta para enfocar os nossos esforços de ministração para as pessoas que nós lideramos, para as pessoas que nós servimos na nossa casa, na nossa família. Ao invés de focar na tarefa que não está sendo feita e que precisa ser feita, o foco deve ser Jesus Cristo. O foco deve ser levar as pessoas a Cristo, porque é impossível você conhecer Cristo e não amá-lo, e é impossível você amar a Cristo e não servi-lo. E eu amo uma escritura que está em Mosias 5,13, que diz assim: pois como conhece um homem o mestre a quem não serviu, e que lhe é estranho, e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração? Então a fórmula para conhecer o Salvador Jesus Cristo é o serviço, não é o conhecimento teórico, não é a simples leitura, o estudo, a participação de aulas, de cursos, faculdades e toda forma de conhecimento teórico. Isso é importante, isso ajuda, mas a maneira como realmente conhecemos Jesus Cristo é quando estamos fazendo o que Ele estaria fazendo em nosso lugar. É dessa forma que conhecemos Jesus Cristo. Quando estamos servindo a Ele, é que conhecemos Cristo. Quando estamos a seu serviço, é que realmente conhecemos Cristo. Então, esse é um conhecimento, é uma informação muito importante. Aqui daí fala, no versículo 2, como Jacó conhecia o Senhor. No versículo 3 fala o tipo de pessoa que ele se tornou por conhecer o Senhor. Tinha segurança, ele entregava seus dias no serviço do Senhor, ele tinha um testemunho. Então, conhecer o Salvador é algo que exerce uma grande influência sobre qualquer pessoa. E talvez esse deve ser nosso primeiro enfoque em nossos chamados, com nós mesmos primeiro e depois com as pessoas a quem nós ministramos e servimos. É ajudá-las a conhecer o Salvador. Por quê? Porque é impossível conhecer o Salvador e não amá-lo. E é impossível amá-lo e não servi-lo. O próximo bloco e último bloco de hoje está em 2 Nefe, capítulo 2, versículos 5 ao 6, e diz o seguinte: e os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal, e a lei é dada aos homens, e pela lei nenhuma carne é justificada, ou seja, pela lei os homens são rejeitados. Então aqui deixa claro que nós temos a lei, recebemos a lei, mas que pela lei nós não somos salvos. Nenhuma carne é justificada pela lei. E pela lei todos nós somos rejeitados. O versículo 6 fala: portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. Então nós temos a lei, temos os mandamentos, mas nós não somos salvos pela lei, pelos mandamentos. Nós somos salvos, a redenção vem a nós por intermédio do Santo Messias. Então nós devemos ter muita clareza sobre isso. E isso muda muito a nossa atitude diante dos mandamentos. Entender que os mandamentos existem para nos conduzir a Cristo, são necessários, precisam ser guardados, obedecidos, mas que o mandamento em si não nos traz a salvação. O que nos traz a verdadeira redenção e salvação é o Santo Messias, usando aqui o que está em 2 Nefe 2,6. A redenção nos vem por intermédio do Santo Messias. Então nós precisamos ter essa atitude diante de todos os mandamentos. Os mandamentos não devem ser um fardo ou simplesmente um checklist que nós devemos cumprir. Então no dia do julgamento vamos apresentar esse checklist, vai ser conferido lá todos os pontos e pronto, estamos dignos para entrar no reino celestial. Não, os mandamentos nos conduzem a Cristo e devem nos conduzir a Cristo. Então precisamos ter essa atitude.
entender que Cristo, Ele é o motivo da lei, Ele é a lei. Aqui em 3 Nef, capítulo 15, versículo 9, ele falou: eis que eu sou a lei e a luz, confiai em mim e perseverai até o fim e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim, darei vida eterna. Então aqui o Senhor fala que Ele é a lei e é para confiar nele. Então nós devemos enxergar Cristo em todos os mandamentos. Se nós guardamos um mandamento sem que nele nós estamos enxergando Cristo ou fazendo por Cristo, talvez possa estar sendo em vão. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso para você é: pare de guardar os mandamentos. Comece a fazer a vontade de Cristo e sim, por meio dos mandamentos. Pare de pagar o dízimo. Comece a fazer uma oferta ao Senhor das suas primícias e sim, através do dízimo. Pare de jejuar uma vez por mês. E comece sim a dedicar uma vez por mês para ter um dia especial com o Salvador. E sim, através do jejum. Pare de ir na igreja domingo. Comece a ir tomar o sacramento, participar da Santa Ceia do Senhor. E sim, através de ir na igreja. Pare de ir ao templo. Comece a ir na casa do Pai Celestial, ter uma experiência sagrada na casa do Pai, e sim, através de ir ao templo. Pare de fazer oração, comece a conversar com Deus, abra o seu coração para Ele, e sim, através da oração. Pare de estudar as Escrituras, comece a ter um momento diário para ouvir a voz do Senhor para você, e sim, através das Escrituras. Quando nós começamos a fazer esse exercício de não só guardar mandamentos, uma lista de mandamentos, onde devemos guardar, onde devemos fazer, onde temos que tirar o temos que. Nós precisamos fazer pelo Senhor e precisamos enxergar o Senhor em cada mandamento. E quando nós começamos a ter essa atitude de enxergar a Cristo em tudo que nós fazemos e o porquê nós fazemos, então nós nos elevamos para um outro nível espiritual, porque na verdade esse é o motivo. Cristo é a razão pelo qual nós fazemos. Cristo é o motivo e a esperança que nós temos de ser salvos. E ele falou, e eu repito: eis que eu sou a lei e a luz, confiai em mim e perseverai até o fim e vivereis. Pergunta e resposta. Quanto tempo após sua ressurreição o Salvador Jesus Cristo visitou os nefitas? Essa resposta está no site Church News da igreja mesmo e diz o seguinte: alguns leitores do livro de Mórmon discordam quanto à hora exata do aparecimento de Jesus Cristo ressuscitado aos nefitas na Terra de Abundância. Uma opinião é que o Salvador veio ao continente americano imediatamente após sua ressurreição. Uma segunda opinião é que ele veio cerca de 40 dias após sua ressurreição, no momento de sua ascensão ao céu do Monte das Oliveiras, no continente oriental. E uma terceira visão e opinião é que ele apareceu aos nefitas quase um ano após a sua ressurreição. As escrituras pertinentes a isso que causam essas dúvidas são 3 Nef 8, versículo 5 e 3 Nef capítulo 10, versículo 18. Mas a questão importante não é quando o Salvador apareceu ao povo de Nef, mas o importante é que ele mostrou seu corpo a eles e ministrou a eles.
E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui esse episódio, que tem acompanhado os nossos episódios. Muito obrigado pelo seu apoio, pelos comentários, por estar compartilhando. Convido você a seguir o caminho do discipulado, se inscrever no canal no YouTube, a seguir no Spotify, estamos também no Instagram, no Facebook e no Telegram. Os links estão na descrição desse episódio. Espero que você tenha tido uma boa experiência nesse dia ouvindo esse episódio, que tenha tido alguma lição, algum insight, alguma ideia, inspiração ou lembrança de algo que você já sabia e que pode lembrar aí para poder aplicar e melhorar o seu caminho do discipulado. Desejo um ótimo dia para você, tudo de bom para você, para sua família e seja feliz. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Convido você a se inscrever no nosso canal, convido você a ouvir ou assistir os outros episódios que também estão disponíveis aqui no canal. O Caminho do Discipulado está no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Spotify e no YouTube. E você pode nos seguir, os links estão na descrição desse episódio. Sejam muito bem-vindos todos que estão conhecendo o canal. Eu sei de várias pessoas que estão compartilhando em grupos no WhatsApp, com amigos, com vizinhos, com familiares. Muito obrigado a todos que estão participando. Eu lembro que há pouco tempo, quando iniciamos, ainda estava falando sobre convidando as pessoas para se inscrever, para que pudéssemos chegar a 300 inscritos e agora já mudamos. Agora eu estou aqui vendo que estamos quase chegando a 500 inscritos no canal. Obrigado a todos que estão compartilhando, se inscrevendo, ajudando esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. Então, muito obrigado, tá? Vamos ter um episódio especial hoje. Vamos estudar, ler e comentar. Segundo Nefe, capítulo 2, do versículo 8 ao 19, vamos aprender um pouquinho mais sobre a importância de Cristo, o quanto Ele é importante em nossas vidas. Vamos aprender um pouco sobre a intercessão e o que significa a intercessão de Cristo por nós. Vamos falar um pouquinho sobre a oposição que existe em todas as coisas e também sobre as coisas que agem e as coisas que recebem ação. É muito legal esse princípio e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso hoje nesse episódio. Mas antes, tenho alguns comentários a fazer. Primeiro, eu recebi um contato de uma amiga até aqui da nossa estaca, aqui da mesma cidade. Ela comentou que um episódio do Ensinamentos do Presidente Lorenzo Snow, ele estava com algumas partes repetidas. Isso acontece. Eu edito, a ferramenta que eu edito os vídeos, ela é pelo computador e também pelo celular. E às vezes, quando eu inicio a edição no computador e concluo no celular, ela dá esses probleminhas, que alguns blocos das gravações que eu faço, eles vão repetidos. E esses dias já aconteceu isso em outro episódio, meu amigo também já me avisou, eu corrigi. E esse episódio do Presidente Lorenzo Snow também está com esse problema, tem alguns blocos repetindo. Eu vou corrigir nos próximos dias assim que der, e se você perceber algum errinho, alguma questão aí, por favor, pode mandar, porque às vezes é só esse detalhe de corrigir, de editar ali, tirar o bloco que está duplicado. Então agradeço a todos aí que ajudam, que colaboram. Também agradeço a todos que estão comentando. Os comentários são muito importantes no vídeo, ajudam a enriquecer bastante o conteúdo. Também me ajudam a perceber que eu não estou sozinho aqui, gravando, que tem alguém do outro lado me ouvindo. Obrigado a todos que estão no Spotify, bastante gente seguindo no Spotify, muito legal, muitas pessoas ouvindo os episódios, eu consigo acompanhar aqui diariamente os números e tem muita gente no Spotify ouvindo o Caminho do Discipulado. Então, muito obrigado, tá? Vamos iniciar então? Se você é novo, lembre-se, nós temos mais 3 quadros aqui nesse episódio. O primeiro quadro é sobre curiosidades, onde eu trago uma curiosidade, algo interessante para nós aprender ou lembrar ou descobrir, coisas que às vezes a gente nem sabia que existiam sobre as escrituras, sobre o evangelho, sobre o Salvador. E também depois temos o quadro História de Fé, onde vem uma história inspiradora para nos ajudar e nos dar um bom exemplo, enfim, nos inspirar. E no final do episódio temos um quadro que é Pergunta e Resposta, onde nós respondemos uma pergunta que foi enviada ou que uma pergunta que normalmente as pessoas fazem, e então a gente traz essa pergunta e procura também trazer a resposta.
Muito bem, vamos começar? Espero que você esteja bem onde você estiver, que o seu dia esteja indo muito, muito bem. Seja você dormindo, acordando, seja você em casa, na rua, no trabalho, na academia, no trânsito. Esteja bem, fique bem. Eu estou muito animado de estar aqui e por esses minutos que nós vamos poder passar juntos aqui, eu e você, aprendendo um pouquinho mais hoje nesse bloco que vai ser 2º Nef, capítulo 2, do versículo 8 ao 19. Curiosidade. Você sabia que da edição inicial e da edição atual do Livro de Mórmon, historiadores da igreja revelam que aconteceu entre 30 e 35 mil alterações foram feitas do manuscrito original para as edições que nós temos hoje? Por quê? Por que tantas alterações? O profeta Joseph Smith, quando ele traduziu, ele não indicou sinais de pontuação, como pontos, vírgulas, ponto de interrogação. Foi exatamente como ele ditou. Os sinais de pontuação não apareciam no manuscrito original, por isso que teve tantas alterações, onde os pontos, vírgulas, sinais, eles foram acrescentados. O tipógrafo posteriormente inseriu esses sinais de pontuação ao preparar o texto para impressão. Com exceção da pontuação, formatação e outros elementos tipográficos e alguns pequenos ajustes necessários para corrigir erros cometidos na cópia pelos escribas. A cópia editada tornou-se o texto da primeira edição impressa do livro. Então essas foram as únicas alterações que foram feitas. Bastante, né? Entre 30 e 35 mil, porque imagina um livro muito grande e que inicialmente ele não tinha os pontos, vírgulas, sinais. E então depois foi acrescentado pontos, vírgulas, sinais de interrogação. História de fé. Essa história foi contada pelo elder Whitney Clayton da Presidência dos 70 na Conferência Geral de abril de 2017 e diz o seguinte: há alguns anos conversei com um jovem bispo que toda semana dedicava horas aconselhando os membros da ala. Ele fez uma observação marcante. Os problemas enfrentados pelos membros da ala eram os mesmos dos membros da igreja em toda parte. Eram questões relativas a tornar o casamento feliz, a dificuldade de equilibrar o trabalho, a família e os deveres da igreja, a palavra de sabedoria, ao emprego, a pornografia ou a dificuldade de ter um sentimento de paz quanto a uma norma ou questão histórica da igreja que não conseguiam entender. Com muita frequência, ele aconselhava os membros a voltar aos hábitos simples de fé, como estudar o Livro de Mórmon, tal como fomos aconselhados pelo presidente Thomas S. Monson e também pelo presidente Nelson. Pagar o dízimo e servir na igreja com dedicação. No entanto, frequentemente a reação dos membros era de ceticismo. Não concordo com você, bispo. Todo mundo sabe que essas coisas são boas e devem ser feitas. Falamos delas na igreja o tempo todo, mas não sei se o senhor me entendeu. O que essas coisas têm a ver com os problemas que eu estou enfrentando? Boa pergunta. Há tempos, aquele jovem bispo e eu temos observado que as pessoas que fazem essas coisas pequenas e simples, ou seja, que são obedientes em coisas aparentemente pequenas, são abençoadas com fé e forças maiores do que esses atos de obediência em si, e que na verdade podem parecer não ter nada a ver com eles. Pode parecer difícil ver a relação entre atos básicos de obediência diária e a solução para os grandes e complexos problemas que enfrentamos. Mas essa relação existe. Sei por experiência própria que colocar em ordem esses pequenos hábitos diários é a melhor forma de nos fortalecermos para enfrentar os problemas da vida, quaisquer que sejam, ainda que pareçam insignificantes ou sem relação alguma com os problemas específicos que nos angustiam. Graças aos pequenos atos de fé, somos abençoados em tudo o que fazemos.
Agora vamos para a leitura do bloco de hoje, que é 2 Nef, capítulo 2, o versículo 8 ao 19. Nesse momento eu vou fazer a leitura integral desses versículos e logo após, então, alguns comentários, algumas lições que podemos tirar dessa parte aqui das Escrituras. Então vamos iniciar agora no versículo 8 de 2 Nef 2. Portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma-a novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. E por causa da intercessão feita por todos, todos os homens vão a Deus, portanto se acharão em sua presença, para serem julgados por ele, de acordo com a verdade e a santidade que estão nele. Por conseguinte, todos os requisitos da lei dada pelo santo para a aplicação do castigo estipulado na lei, castigo esse que está em oposição à lei estipulada para a felicidade, para cumprir os propósitos da expiação. Porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma, pois se fosse um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção, nem incorrupção, nem felicidade, nem miséria, nem sensibilidade, nem insensibilidade. Portanto, teriam sido criadas em vão. Portanto, não haveria propósito na sua criação. Portanto, isso destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos, assim como o poder e a misericórdia e a justiça de Deus. E se disserdes que não há lei, direis também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. E não havendo retidão, não há felicidade. E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo, nem miséria. E se essas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos, nem a terra. Pois não poderia ter havido criação nem para agir, nem para receber a ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. E agora, meus filhos, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução, pois existe um Deus, e ele criou todas as coisas, tanto nos céus como na terra, e tudo o que neles há, tanto as coisas que agem como as que recebem a ação. E para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais e os animais do campo e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessária uma oposição, até mesmo fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. O homem não poderia agir por si mesmo a menos que fosse atraído por um ou por outro. E eu, Leí, devo supor pelo que tenho lido, que um anjo de Deus, de acordo com o que está escrito, caiu do céu e tornou-se, portanto, um diabo, tendo procurado o que era mal perante Deus. E por haver caído do céu, tendo se tornado miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente que é o diabo, o pai de todas as mentiras, disse a Eva: come do fruto proibido e não morrerás, mas serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra. O primeiro bloco de hoje, o primeiro comentário, está no versículo 8, que diz assim: portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra,
que coisas que ele está falando aqui? Está falando sobre o que está no versículo 6, que a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. E aqui fala o quão importante é tornar essas coisas conhecidas de todos os habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Então esse versículo ele fala o quão importante é falar sobre Cristo e como nós temos que falar sobre Cristo. Eu sinceramente fico preocupado quando eu participo de alguma reunião e felizmente isso acontece poucas vezes, mas às vezes acontece. Um discurso ou uma aula, às vezes muito boa didática, muito boa apresentação, muito boa abordagem da aula, com histórias interessantes, ou às vezes até mesmo uma reunião de testemunho com uma experiência bem interessante, mas é muito triste, para mim é triste, quando eu vejo, por exemplo, um discurso em que a pessoa fala sobre Jesus Cristo apenas quando ela encerra o discurso. Durante todo o discurso ela nem toca no nome de Jesus Cristo. Ou uma aula em que a pessoa dá uma aula muito boa, mas que em nenhum momento ela tocou no nome de Jesus Cristo. Ela nem citou Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é muito importante. Não existe nada mais importante que Cristo. E ele deve ser o centro da nossa vida e ele deve ser o centro da nossa adoração. Tudo que nós fazemos na igreja, tudo que nós formos fazer, todo o programa, toda a aula, todo o projeto, toda a ação nossa, Cristo deve ser o centro. Ele deve ser o ponto central. Ele sempre deve brilhar em todas as ocasiões, em tudo que se relaciona, principalmente às coisas espirituais, porque não existe nada mais importante do que Cristo. Não existe um conhecimento, uma doutrina, não existe nada, nenhuma história ou experiência pessoal que tenha mais valor do que falar sobre Cristo. Então, Cristo ele é muito importante. Eu amo uma escritura que está em Mosias 3:17, que diz assim, digo-vos ainda mais, que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pela qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor onipotente. Então, não existe um outro caminho, não existe nada. Cristo é o caminho, ele é o meio pelo qual nós vamos conseguir a salvação. Se nós conseguirmos, vai ser por meio de Cristo. Então nós temos que ter Cristo como ponto central de tudo que nós fazemos, seja na nossa vida pessoal, seja com nossos filhos, com as pessoas que nós servimos. Nós precisamos identificar Cristo em tudo que nós fazemos. E eu convido você para olhar para a sua vida hoje. Hoje, na sua vida, você tem dado um lugar de destaque para Cristo? É possível enxergar Cristo na sua família? É possível enxergar Cristo no seu chamado, nas coisas que você faz? Você tem colocado Cristo no meio ou como ponto principal? É possível enxergar Cristo na maneira como você tem ensinado seus filhos? É possível enxergar Cristo na maneira como você tem se comportado e agido, tanto em particular como em público? Então, Cristo precisa ser o ponto central de tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos. Nenhuma aula ela vai ser tão boa se ela não citar Cristo em algum momento, se ela não trouxer algum ensinamento ou alguma ligação direta com Cristo. Nenhum discurso, por melhor orador que seja, por melhor experiências que o orador conte, pela didática incrível, se não citar Cristo, não vai ser bom. Não vai ser o que poderia ser. Cristo precisa ser o centro de tudo que nós fazemos, para que nós possamos então receber do seu poder. Talvez por isso a ênfase do presidente Nelson, para que nós pudéssemos tirar qualquer apelido referente à igreja, porque o nome de Cristo estava deixando de lado. E sempre que isso acontece, é uma maneira sutil como
o próprio Satanás faz com que nós vamos tirando Cristo do nosso meio. Começa pelas palavras, paramos de citar Cristo, paramos de falar sobre Cristo, paramos de pregar sobre Cristo e logo paramos de acreditar em Cristo. Então Cristo, ele precisa estar no ponto central da nossa vida, de tudo que nós fazemos. Essa ênfase do presidente Nelson para que se mudasse o nome de muitas coisas, o coral do Tabernáculo Mormon mudou o nome para que esse nome Mormon ele pare de ser citado. Os sites, domínios de sites foram mudados, alterados, nome de programas da igreja foram mudados para que tudo que tivesse a palavra Mormon como referência ao nome da igreja foi tirado. Assim como também nós podemos até evitar, por exemplo, Sud, né? Em vez de eu sou Sud. Quando eu falo eu sou Sud, é algo simples e talvez não é o fim do mundo, mas quando eu costumo falar apenas eu sou Sud, eu sou Sud, eu sou Sud, toda vez que eu falo eu sou Sud, é uma vez que eu não estou falando sobre Cristo, que eu poderia falar. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Mas é muito longo. Mas esse é o nome que o Senhor escolheu. Eu não gosto se alguém me chama pelo nome errado. Por exemplo, meu nome é André, mas se alguém chegar, oi Andrei, talvez num primeiro momento tudo bem, mas depois que essa pessoa me conhece, se ela continuar chamando ô Andrei, para a pessoa talvez não tenha muita importância, mas para mim, que sou o dono do nome, que é o meu nome, eu me sinto melhor de ouvir André e não Andrei. E o Senhor, foi Ele que deu esse nome para a sua igreja. É Ele que escolheu esse nome dessa forma. Então, para Ele é importante que o nome seja citado como Ele disse que deve ser. E é uma maneira de nós também fazer com que Cristo esteja no centro. Quando nós citamos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o nome Jesus Cristo ele aparece no meio da frase. Ele é o destaque, ele é o ponto central. Então, que nós possamos lembrar disso, que não existe nada mais importante do que Cristo e devemos fazer com que Cristo esteja no centro de tudo que fazemos e falamos. Tudo que formos falar, ensinar, compartilhar, precisamos ter Cristo como ponto central. O próximo comentário desses versículos está no versículo 9 e 10, que cita uma palavra que me chamou a atenção. No versículo 9 diz assim: Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. E por causa da intercessão feita por todos os homens, todos os homens vão a Deus. Me chamou a atenção essa palavra intercessão ou interceder. A palavra interceder tem origem do latim, que é intercedere, que significa colocar-se no meio. Então aqui está falando sobre Cristo. Esse termo ele é formado pela junção dos elementos inter, que significa entre, e cedere, que significa ir. Assim, interceder significa literalmente colocar-se entre duas partes, com a finalidade de mediar um acordo ou solucionar uma questão. Então, quando fala que Cristo intercedeu por nós, significa que Cristo colocou-se entre nós e aquilo que nos separa de Deus, com o objetivo de solucionar, de mediar um acordo ou solucionar uma questão, e isso é feito por meio da expiação do Salvador Jesus Cristo. No livro de Mormon, esse termo interceder, ele aparece em algumas partes aqui, né? Eu até separei aqui, deixa eu ver aqui, algumas partes em que aparece esse termo em que fala sobre interceder. Por exemplo, aqui vamos achar aqui só um pouquinho, Mosias 14, por exemplo, versículo 12, diz assim, tomou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, uma maneira como Cristo ele intercede por nós é através dos nossos pecados. O pecado nos separa de Deus, cria um abismo, uma separação entre nós e Deus. E Cristo se coloca como intercessor, ele intercede, ele se coloca no meio para mediar, para resolver.
por meio da sua expiação. Aí tem outra parte aqui que eu gosto muito, que está no versículo Mosias 15 também, Mosias 15, versículo 8, diz assim, ó: E assim rompe Deus as ligaduras da morte, havendo conquistado a vitória sobre a morte, dando ao Filho, Jesus Cristo, o poder de interceder pelos filhos dos homens. Então, Cristo recebeu do Pai o poder de interceder por nós, de se colocar entre nós e aquilo que nos separa do Senhor, que separa de Deus, por meio da sua expiação. E nesse versículo falou sobre as ligaduras da morte. No versículo anterior falou sobre as transgressões. Então, Cristo, ele intercede por nós para nos libertar do pecado, porque o pecado nos separa de Deus, e aqui nesse versículo mostra que Cristo intercede por nós para nos libertar da morte, porque a morte também nos separa de Deus. Então, Cristo, ele intercede por nós, e é lindo saber disso, saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos alguém para nos ajudar. Muitas vezes na vida parece que nós estamos sozinhos, que não temos ninguém para conversar, ou alguém que é capaz de nos entender a situação que nós estamos passando, a dificuldade que estamos enfrentando. Mas esses versículos mostram que Cristo, ele está ali, ele é o nosso intercessor, ele intercede por todos, ele intercede por nós. E ele intercede inclusive para nos ajudar com relação aos pecados, para que nós possamos nos libertar deles, e também em relação à morte, que é algo que traz tanta tristeza e dor para nós. Então, Cristo, ele está naquelas pontos mais difíceis da nossa vida, porque as coisas que mais causam tristeza para nós na vida, o que são? O pecado e a morte. Claro que tem outras coisas que também causam tristeza, mas se nós formos ver, a maioria de todas as coisas, elas têm raiz nessas duas coisas. Ou o pecado, que originou aquela tristeza, mesmo por escolha nossa, porque nós pecamos, ou porque alguém que nós amamos pecou e nós tivemos que também sentir os efeitos disso na nossa vida, ou por meio da morte. Quem de nós não passou já pela dor da morte? E todos nós ainda vamos passar, infelizmente, perder amigos, familiares. A morte é algo muito triste. E aqui fala que Cristo intercedeu por nós em meio aos nossos pecados, pelas nossas transgressões, caso nós nos arrependamos e usemos o poder da expiação, e ele também intercede por nós em relação à morte. Então, que lindo, que maravilhoso saber disso, que Cristo intercede por nós naqueles pontos mais difíceis da vida. Ele vai estar ali para interceder, para se colocar no nosso lugar, para fazer a mediação entre nós e aquilo que nos separa da presença do Senhor, de voltar à presença do Senhor. O próximo bloco está aqui no versículo 11. Esse versículo 11 talvez seja, junto com o primeiro Neph 3:7, um dos mais conhecidos do livro de Mórmon e mais citados, que é porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Então aqui fala, como é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. No versículo 15 complementa, diz assim, e para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, era necessária uma oposição, até mesmo um fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo. Então é necessário que haja uma oposição. Esse termo necessário, ele aparece duas vezes, no versículo 11 e no versículo 15, ou seja, não é uma opção existir oposição. É uma necessidade, é necessário que haja uma oposição. Então, sabendo disso, isso é algo que nós precisamos já saber. Nós citamos e às vezes não paramos para pensar. É necessário que haja uma oposição. Por isso, a oposição, ela não deve ser uma surpresa para nós. Ela não deve pegar nós de surpresa. Poxa vida, eu não sabia que ia ter tanta oposição ou que ia ter oposição desse jeito, dessa forma. É necessário, aqui diz no versículo 11, usa essa palavra, porque é necessário. E no versículo 15 fala,
é necessário uma oposição. Então a oposição ela não é uma opção, ela é uma necessidade. É necessário que haja uma oposição, porque é dessa forma que nós podemos crescer, nós vamos ter a opção de escolher. Então, sabendo que tudo vai ter uma oposição, nós podemos nos adiantar diante de certas dificuldades na vida. Por exemplo, quando eu decido casar, eu já devo saber que no meu casamento vai haver oposição, seja por problemas internos entre eu e minha esposa ou por problemas externos que possam vir sobre nós. Vai ter oposição. Isso não pode ser uma surpresa. Isso não pode ser do tipo assim, será que nós vamos ter dificuldades? Será que vamos ter momentos difíceis? Vamos ter. A oposição ela é necessária. Quando nós aceitamos um chamado, nós não podemos ficar ingênuos pensando assim que vai ser tudo bom, tudo maravilhoso, tudo vai dar certo. Não. De alguma forma vai haver alguma oposição. Por quê? Porque é necessário. Não é uma opção existir oposição. É uma necessidade, porque é dessa forma que nós crescemos e nos desenvolvemos espiritualmente. Então, também tem uma outra questão que nos ajuda em relação a isso. Se eu sei que tudo vai ter uma oposição, eu também sei que eu vou poder escolher. Então, eu já posso previamente escolher como que eu vou reagir à oposição. Eu não devo focar na oposição. Por exemplo, eu lembro que um líder ensinou um princípio muito importante. Ele falou, foi um treinamento, né, que ele deu para uma presidência e ele falou assim: olha, vocês vão ter muitos problemas para resolver. Resumindo, oposição. Vocês vão ter muitos problemas para resolver. Só cuidem para que as reuniões de vocês, as ações de vocês, não sejam só para resolver problemas. Reservem 50% para resolver problemas e 50% para agir de maneira ativa, ou seja, para adiantar soluções, para desenvolver programas, para ajudar pessoas, se preocupar com as pessoas, não focar apenas nos problemas, ou seja, na oposição. E isso é um princípio muito interessante para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos chamados, né? Nós devemos tomar muito cuidado. Vai ter oposição? Sempre é necessário. Está aqui, versículo 11 e versículo 15. É necessário. Sabendo disso, eu devo atentar para não ficar cuidando apenas dos problemas, apenas resolvendo problemas. Ou seja, dando atenção apenas para a oposição. Eu preciso também seguir a vida, seguir em direção a algo maior, seguir em direção àquilo que o Senhor quer que eu faça. Senão eu vou ficar patinando, girando no mesmo lugar, apenas tratando da oposição, apenas tratando dos problemas, e os problemas não vão acabar nunca. Por quê? Versículo 11 e versículo 15. É necessário que haja uma oposição. Então, a oposição, ela é necessária. Então, eu já sei que eu vou ter ela no meu casamento, no meu trabalho, no meu chamado, na minha vida pessoal. Eu vou ter oposição. Isso não deve ser uma surpresa. O que eu devo fazer é já me preparar como que eu vou reagir diante dela e também tomar esse cuidado de não ficar apenas cuidando da oposição, ou seja, apenas focado nos problemas, apenas naquilo que está ruim, nas dificuldades, sabe? Apenas no amargo, mas também no doce. Não ficar focando apenas na dificuldade, mas também nas bênçãos. Então, esse é um princípio importante para nós entender. Sabemos sim, citamos isso frequentemente, né? Que é necessário uma oposição em todas as coisas. Então, vamos usar esse conhecimento para o nosso bem, nos adiantando e também cuidando para não focar apenas na oposição, apenas no amargo, mas também saber identificar e desfrutar o doce na nossa vida. Acho que hoje o episódio vai ficar um pouco maior, mas tem mais um comentário aqui que eu acredito que é bem importante, tá? Que é o versículo 14 e 16. Aqui no versículo 14, diz assim: E agora, meus filhos, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução. Pois existe um Deus e Ele criou todas as coisas, tanto os céus como a terra, e tudo o que neles há, tanto as coisas que agem como as que recebem ação. Então aqui fala que Deus criou todas as coisas e que Ele criou coisas que agem
e coisas que recebem ação. No versículo 16 segue: O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. Então, no versículo 14, fala que o Senhor criou coisas que agem e coisas que recebem ação. No versículo 16, já coloca nós. Em qual posição que nós estamos? O homem, portanto, foi criado para que agisse. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse. Ou seja, existem coisas que foram criadas para agir e coisas que foram criadas para receber ação. E o homem, e aí homem e mulher, nós fomos criados para agir. Então, se espera que nós agimos. Então, nós não fomos criados para receber ação, mas para agir. Por isso, Deus nos dá o livre-arbítrio, por isso nós não somos forçados a nada. Porque nós fomos criados para agir e não para receber ação. Isso é importante para a nossa vida pessoal, porque muitas vezes algumas pessoas elas acabam esperando que alguém venha de fora resolver sua vida, que um milagre aconteça, que elas talvez vão receber uma herança que vai resolver a vida financeira delas, ou que vai surgir um dinheiro na conta delas do nada, sem elas terem feito nada, ou que do nada tudo vai se resolver na vida delas, mesmo sem um esforço da parte delas. E isso não é assim. Nós somos criados para agir e não para receber a ação. Também isso tem a ver com os nossos relacionamentos. Nós não devemos ser o tipo de pessoa que apenas recebe a ação. Por exemplo, eu estou indo na rua e alguém passa por mim e aí essa pessoa me olha bem feio, bem bravo para mim. E eu retribuo também olhando bem bravo para ela, bem feio. E o que eu estou fazendo quando eu ajo dessa maneira? Eu estou recebendo a ação. Aquela pessoa vinha em minha direção com um olhar feio, bravo, mal-humorado, e eu automaticamente agi da mesma forma, ou seja, ela influenciou a minha ação, eu recebi a ação, eu não agi, sendo que eu poderia, mesmo que a pessoa viesse na minha direção carrancuda, mal-humorada, eu ainda assim poderia responder com um sorriso, bom dia, bom dia. Se ela não cumprimentou, se ela não reagiu, tudo bem, mas eu agi, eu não deixei com que ela mudasse minha maneira de agir. Isso parece muito simples, mas acontece muito. As pessoas nos tratam, talvez não muito, de maneira muito agradável, e nós, às vezes, tendemos a reagir da mesma forma, ou como dizemos, na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. E essa não deve ser a melhor maneira, não é a melhor maneira. Isso mostra, quando nós fazemos dessa forma, que nós não temos personalidade própria. Por mais que às vezes as pessoas dizem, não, comigo é assim, é na lata, eu ajo assim, eu sou assim, e não percebem que quando elas estão assim, dessa maneira impulsiva, na verdade elas não estão agindo, elas estão reagindo. Elas estão reagindo, elas não estão mostrando que elas têm autocontrole, ou que elas agem de acordo com como elas querem, mas que elas reagem como os outros agem com elas. Então, se nós somos um tipo de pessoa que se irrita muito fácil, que fica muito bravo facilmente, que se ofende facilmente, nós tendemos a ser esse tipo de pessoa que recebe a ação. E o Senhor não quer isso. Aqui deixou bem claro no versículo 14 e 16, que o Senhor criou nós para que nós agíssemos e não para receber a ação. Então, que nós possamos escolher agir. Pode ser que as pessoas não vão retribuir da mesma forma, mas tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida. Eu não preciso mudar o meu comportamento por causa de outra pessoa. Toda vez que eu mudo o meu comportamento por outra pessoa, eu estou sendo influenciável, e aí eu estou reagindo, eu não estou agindo. Quem deve influenciar o nosso comportamento é o Espírito. Esse sim, nós devemos estar como uma criança se submete a seu pai, como está em Osías 3,19, e deixar ele nos conduzir. Mas temos que tomar cuidado com outras coisas da vida.
né, com outros comportamentos, ações que às vezes mudam completamente o nosso caráter, às vezes nos conduzem a caminhos bem diferentes do que nós, por conta própria, faríamos. Por quê? Porque nós estamos reagindo e não agindo. Então, que nós possamos tomar esse cuidado, identificar momentos em que nós talvez estamos apenas reagindo, com a falsa impressão de que isso indica a nossa personalidade, que indica um posicionamento naquilo que eu sou, como eu falo, como eu ajo. E na verdade só está mostrando que nós não temos personalidade própria, né? Somos muito influenciáveis e não estamos cumprindo com o nosso propósito, porque o nosso propósito pelo qual nós somos criados pelo Senhor foi para agir e não para receber ação. Pergunta e resposta. O que significa apatia espiritual? Apatia espiritual é quando uma pessoa sente falta de interesse ou conexão com as coisas espirituais. Por exemplo, falta de interesse de estudar as escrituras, falta de interesse de jejuar, falta de interesse de ir à igreja, no templo, participar das atividades, fazer coisas espirituais. Isso significa apatia espiritual, quando você não tem interesse em participar de atividades espirituais. E esse é um sintoma que tem muitas vezes aumentado, né, entre várias pessoas. Talvez a pandemia ajudou, né, a aumentar essa apatia espiritual, a falta de contato social com pessoas, e é um sentimento que eu diria até normal, mas precisa ser tratado. Então, é importante que, se você identifica que você está passando por apatia espiritual, ou seja, com falta de vontade de participar, o interesse de participar das atividades que tem um cunho espiritual, que isso não chama mais a sua atenção, não interessa a você, é importante que você avalie, faça uma avaliação, se aconselhe com um líder, com um amigo de confiança, para ajudar você, e principalmente busque o Senhor. Busque o Senhor por meio da oração, do estudo das escrituras. Mas se você não está, dependendo do nível de apatia espiritual, você vai ter dificuldade, inclusive de estudar as escrituras, inclusive de orar. Então, se você está nessa situação que você nem consegue orar e nem estudar as escrituras, porque realmente parece que perdeu o encanto, busque ajuda, busque o conselho de alguém, tá? Isso pode ajudar você. Eu quero que você saiba que há um caminho de retorno, que isso é quase normal acontecer com várias pessoas, tá? Em algum momento da vida, devido a estresses, a problemas, a dificuldades, ou até mesmo por ter negligenciado essas coisas pequenas e simples na jornada, acabou aumentando essa apatia espiritual. Então, se você se encontra assim, eu aconselho que você busque ajuda, tá? Busque ajuda de um líder, de um amigo, de um familiar, ou até de um profissional de sua confiança, para ajudar você a se reconectar, tá? O que você precisa é isso, é se reconectar com as coisas espirituais, e eu garanto para você, tá? Com todo o meu carinho, é possível se reconectar espiritualmente, independente do ponto onde você está agora, independente de quão distante você sinta que está das coisas espirituais ou de Deus, ainda assim é possível reconectar espiritualmente. Ufa! Chegamos ao final de mais um episódio. Hoje foi um episódio maior. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Obrigado mesmo, tá? Obrigado a todos que têm acompanhado o Caminho do Discipulado, a essa série que é o Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pelo apoio, pela ajuda de todos. Tem sido uma experiência maravilhosa. Espero que você tenha aprendido, tirado alguma lição ou relembrado algo hoje com esse episódio que possa de alguma forma ajudar você na sua jornada aí, no seu caminho do discipulado, tá bom? Tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado.
Hoje vamos estudar e aprender sobre 2 Nef, capítulo 2, versículo 20 ao 30 e 2 Nef, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Vamos falar sobre esses dois blocos de escrituras. E se é a sua primeira vez aqui no canal, eu faço você muito bem-vindo a esse episódio. Convido você a assistir ou ouvir os outros episódios no Caminho do Discipulado. Temos algumas séries diferentes. Essa série é o Livro de Mórmon comentado, onde nós estamos lendo e estudando desde o início do Livro de Mórmon e temos a pretensão aí de ir até o final, até a conclusão do Livro de Mórmon, um pedacinho a cada novo dia. Então hoje vamos aprender lições importantes sobre o fato de que os homens existem para que tenham alegria, o que isso significa, o que significa dar ouvidos aos mandamentos do Senhor, e também vamos falar sobre como a vida eterna ela é uma escolha, ela é uma escolha que todos nós podemos e devemos fazer. Espero que você esteja bem onde você estiver, que o seu dia esteja indo muito bem e que possa se tornar melhor após nós passarmos juntos agora alguns minutos aqui juntos, lendo, compartilhando e aprendendo mais sobre esses versículos de hoje, aqui do nosso estudo do Livro de Mórmon comentado. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Spotify, no YouTube, também temos um canal no Telegram, onde você pode receber as notificações. Algumas pessoas comentaram aqui no nosso canal do YouTube que não estão recebendo as notificações dos novos vídeos. 2 pessoas já comentaram isso. E isso pode ser um erro de sistema mesmo, sabe? Mas para garantir, você pode entrar no canal do Telegram. Lá no canal do Telegram, assim que eu publico um novo episódio, eu posto lá no canal do Telegram. Então, se você estiver lá, você vai ser sempre avisado quase em tempo real aí, com a maior certeza, né? Eu sempre compartilho lá, então você vai sim receber a notificação de cada novo vídeo lá no canal do Telegram, tá bom? Seja muito bem-vindo, vamos iniciar então com os nossos quadros. O primeiro quadro é o quadro Curiosidade, depois História de Fé. Então depois eu vou fazer a leitura dos versículos de hoje, os comentários, e lá no final temos mais um quadro, que é Pergunta e Resposta. Seja muito bem-vindo, um abraço para você, muito bom ter sua companhia aqui comigo, e estou muito animado para hoje. Esse episódio vai ser muito especial, vamos poder aprender coisas importantes para melhor aplicar na nossa vida. Curiosidade. O nome de Jesus Cristo e várias variações do nome de Jesus Cristo são citadas várias e várias vezes em todo o Livro de Mórmon. Mas tem um nome especial que se refere a Jesus Cristo que é citado apenas uma única vez no Livro de Mórmon. Está lá em Moroni 10, versículo 34, que é o termo juiz eterno. E lá diz assim: Logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o Juiz Eterno. Então essa é a única vez em que esse nome dado a Jesus Cristo aparece no Livro de Mórmon. É o único versículo em que ele aparece. Juiz Eterno, em Moroni 10, 34. História de Fé. Essa história foi contada pelo Elder William Bradford, dos 70, na Conferência Geral de abril de 1992, e diz o seguinte: Devido à nossa designação atual, minha esposa e eu vivemos distantes de nossos filhos. Isso significa uma grande troca de correspondência. Na época ainda se usava a correspondência em vez de e-mails. Gostaria de ler um parágrafo da carta que uma de nossas filhas enviou recentemente. Ela falou: Tornei-me enfermeira. 4 de nossos 6 filhos ficaram com gripe. Estou mudando meus planos de psiquiatria para a enfermagem. De qualquer forma, ninguém nesta família está doente da cabeça. Estamos todos apenas doentes. Detesto quando as crianças ficam doentes. Depois, escrito em letras maiúsculas, ela colocou: Quero minha vida de volta. Ao lermos a carta, sorrimos um para o outro compreensivamente. Todos os nossos filhos levam uma vida bastante movimentada. É o que eles chamam de pista de alta velocidade.
Aquelas últimas palavras, quero minha vida de volta, ficaram em minha mente, e quanto mais eu pensava nelas, mais preocupado ficava. Essa preocupação me levou a dizer algo sobre organizar a vida e voltar ao essencial. Conta-se a história de um menino que chegou da escola e encontrou o pai em pé, diante da porta aberta, olhando para dentro da casa que se achava em total desordem. Ele falou: "Minha mãe está em casa?" perguntou o menino. O pai respondeu: "Não consigo vê-la, mas sei que ela está aí em algum lugar. Estou ouvindo alguém soluçar." Isso seria engraçado se não fosse verdade em tantos casos. Creio que uma vida desordenada pode gerar muita dor e tristeza e ser a causa de muitas lágrimas. Creio também que há muitas pessoas na chamada pista de alta velocidade que querem sua vida de volta. Uma vida desordenada é aquela que escapa ao controle. É uma vida em que as coisas que vos cercam e que você permite que ocupem vosso tempo vos controlam e influenciam negativamente vossa felicidade e progresso eterno. Agora eu vou ler o primeiro bloco de hoje, que é 2 Nef, capítulo 2, do versículo 20 ao 30, e diz assim: "E tiveram filhos, sim, a família de toda a terra. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus, para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, o seu estado se tornou num estado de provação, e o seu tempo foi prolongado de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor Deus aos filhos dos homens. Pois ele ordenou que todos os homens se arrependessem, pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. E então, eis que, se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas, e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E não teriam tido filhos, portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo o bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens, e porque são redimidos da queda, tornam-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolherem a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. E agora, meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador e desses ouvidos aos seus grandes mandamentos, que fosseis fiéis às suas palavras e escolhesseis a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito, e que não escolhesseis a morte eterna, conforme a vontade da carne e do mal que nela há, que dá ao espírito do diabo poder para escravizar, para levar-vos ao inferno, a fim de reinar sobre vós em seu próprio reino. Disse-vos essas poucas palavras, meus filhos, nos últimos dias de minha provação, e eu escolhi a boa parte, de acordo com as palavras do profeta, e não tenho outro objetivo que não seja o eterno bem-estar de vossa alma. Amém. O primeiro comentário de hoje é um versículo muito conhecido do livro de Mórmon, muito citado também, que é 2 Nef 2:25, que diz assim: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria.
Então, esse versículo fala que o propósito da existência do homem, e quando fala homem aqui também se refere à mulher, é ter alegria. Então, às vezes podemos nos questionar sobre a veracidade dessa afirmação. Como é possível ter alegria em meio ao mundo com tantas tribulações, tantas provações, problemas que vêm sobre nossa vida, às vezes por escolhas de outras pessoas e às vezes também por nossas próprias escolhas erradas? Como podemos ser felizes? Mas realmente por meio de Cristo, nós podemos encontrar alegria nessa vida. Eu amo muito as palavras do presidente Nelson, que ele falou assim: os santos podem ser felizes em qualquer circunstância. Podemos sentir alegria mesmo quando temos um dia ruim, uma semana ruim ou até mesmo um ano ruim. Meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus, e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Temos esse sentimento durante a época de Natal, quando cantamos Mundo Feliz, nasceu Jesus. E podemos ter esse sentimento durante o ano inteiro. Para os santos dos últimos dias, Jesus Cristo é alegria. Então aqui o presidente Nelson, ele trouxe um novo significado para a palavra alegria. Ele disse que Jesus Cristo é alegria. Então quando nós lemos, Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria, parafraseando o presidente Nelson, podemos trocar para o seguinte: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham Cristo, para que tenham Cristo em sua vida. Então, quando nós temos Cristo em nossa vida, nós teremos alegria. E aí, como o presidente Nelson bem falou, a alegria, ela não tem pouco a ver com as circunstâncias da nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque. Se o nosso enfoque for Jesus Cristo, então nós teremos alegria independente das dificuldades que estão ao nosso redor. Poderemos sentir alegria. E às vezes nós temos uma tendência natural de nos apegar mais às coisas negativas, às coisas que estão dando erradas na nossa vida, às coisas que não estão acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. E isso é uma tendência perigosa, porque se nós não vigiar em relação a isso, podemos começar a nos tornar pessoas muito negativas. E de pessoas muito negativas podemos começar a nos tornar pessoas amargas. E de pessoas amargas podemos começar a perder nossa fé e nossa esperança em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Então temos que tomar muito cuidado para que não sejamos negativos. Não tem nada a ver em não encarar a realidade, mas também encarar a realidade não significa ser negativo a respeito das coisas, só esperar que o mal vai acontecer, só olhar para o lado ruim das coisas. O Elder Holland, no discurso de 2007, ele citou assim, adoro o que o Elder Orson Whitney disse certa vez: o espírito do Evangelho é otimista, ele confia em Deus e olha para o lado positivo das coisas. O oposto, ou o espírito pessimista, arrasta os homens para baixo e para longe de Deus, olha para o lado sombrio, murmura, reclama e é lento em obedecer. Devemos honrar a declaração do Salvador de ter bom ânimo. De fato, parece que esse é o mandamento que mais transgredimos. Digam coisas positivas, digam coisas animadoras, inclusive a respeito de si mesmos. Tentem não reclamar e nem resmungar incessantemente. Dizem por aí que até quando a vida é um mar de rosas, há quem reclame dos espinhos.
Outro comentário desse bloco de hoje está em 2 Nef, capítulo 2, versículo 28, e ali diz o seguinte: E agora, meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador e desses ouvidos aos seus grandes mandamentos, e que fosseis fiéis às suas palavras e escolhesseis a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito. Então, aqui nesse versículo, o que me chamou a atenção foi uma sentença que nós encontramos aqui, uma frase, que é o seguinte: Gostaria que confiasses no grande mediador e desses ouvidos a seus grandes mandamentos. Então, essa frase me chamou a atenção quando eu li ela dessa última vez. Dar ouvidos aos mandamentos. Eu consigo entender essa sentença de duas formas. Primeiro, nós damos ouvidos aos mandamentos do Senhor quando nós guardamos eles. Então, quando eu guardo o mandamento, eu estou dando ouvido. Deus deu aquele mandamento e quando eu estou guardando, eu estou ouvindo a Ele. Estou ouvindo a ordem, o conselho que Ele me deu de guardar aquele mandamento. Então, essa é uma forma como eu posso ouvir, dar ouvidos a um mandamento. E qual é outra forma como nós podemos dar ouvidos aos mandamentos do Senhor? Talvez seria da seguinte forma: Deus deu um mandamento para que eu pudesse guardar um dia da semana, o dia do Senhor. O que eu posso entender ou enxergar por trás desse mandamento? O que o Senhor quer falar para mim através desse mandamento? Será que Ele não quer passar a mensagem de que eu possa, mesmo na correria da vida, separar um momento, um tempo apenas para Ele, para as coisas espirituais e para as coisas do Evangelho? Será que Ele não quer me falar por meio desse mandamento que eu também devo tirar um momento para descansar, para analisar a minha vida, para avaliar o meu progresso? O que o Senhor quer me falar por meio desse mandamento do dia do Senhor? E vamos analisar outro mandamento. Quando o Senhor dá um mandamento que nós devemos orar, deveis orar sempre. O que o Senhor quer nos falar com esse mandamento de orar sempre? O que eu posso ouvir através desse mandamento? Será que o Senhor não quer passar a mensagem de que Ele deseja manter um relacionamento comigo? Que Ele deseja que eu não o deixe de lado na minha vida, mas que eu o busque todos os dias? Será que Ele não quer falar que Ele está sempre ali, pronto para me ouvir? Que mensagens eu posso identificar com esse mandamento de orar sempre? Então, para mim, isso traz um outro significado sobre os mandamentos. Dar ouvidos aos mandamentos, ou seja, o que o Senhor está tentando me falar por meio desse mandamento que Ele está me dando. Qual mensagem que o Senhor está tentando me enviar quando Ele me deu tal mandamento? Me deu o mandamento X, mandamento Y. Qual é a mensagem por trás desse mandamento? Não é simplesmente ir lá e cumprir e pronto, marca o checklist que está ok. Mas o que o Senhor está tentando me falar? Talvez seja isso que foi comentado aqui no versículo 28, que desses ouvidos a seus grandes mandamentos. Então que nós possamos fazer esse exercício, pegar os mandamentos que temos em nossa vida e começar a tentar identificar a mensagem por trás de cada mandamento. Por que o Senhor deu esse mandamento específico? O que Ele está tentando comunicar para mim por meio desse mandamento, que vai me ajudar a entender melhor o seu caráter divino e eterno e vai me ajudar a entender melhor o seu grande amor por mim. Então, fazer esse exercício de dar ouvidos aos mandamentos, ou seja, ouvir o que o mandamento está me passando, o que o Senhor está tentando me falar por meio daquele mandamento, é um exercício que nos eleva, que nos ajuda a melhorar o nosso relacionamento com o Senhor e até mesmo muda a nossa perspectiva em relação aos mandamentos. Eles deixam de se tornar uma lista de tarefas, um checklist que deve ser cumprido, e eles passam a ser algo deleitoso, porque eu sei que além daquele mandamento, a sua parte operacional, que eu executo aquele mandamento, existe por trás dele uma mensagem.
E quando eu cumpro aquele mandamento, eu consigo entender e ouvir também aquela mensagem, além de receber as bênçãos pela obediência do mandamento. Mais um comentário agora, está aqui no capítulo 2 de 2 Nef, versículo 28 e 29, tem duas palavras que se repetem no versículo 28 e versículo 29, que é o seguinte: E agora, meus filhos, gostaria que confiasses um grande mediador e desses ouvidos aos seus grandes mandamentos, que fosseis fiéis às suas palavras e escolhesseis a vida eterna. E no versículo 29 fala, e que não escolhesseis a morte eterna. Então aqui fala sobre escolher a vida eterna. Muitas vezes nós imaginamos a vida eterna apenas como uma recompensa que recebemos em troca da retidão, em troca de uma vida digna, em troca de uma vida justa, em troca de guardar os mandamentos. Mas é interessante parar, às vezes, de pensar a vida eterna como uma recompensa e começar a pensar em uma escolha. Nós não estamos lutando para receber a vida eterna. Nós já recebemos a vida eterna quando Cristo fez a expiação. Quando Cristo fez a expiação por mim, por você e por toda a humanidade, os que já vieram e os que ainda virão, Ele já nos concedeu a vida eterna. A única coisa que vai nos separar da vida eterna são as nossas escolhas. Então a vida eterna, ela não é algo que nós poderemos receber de acordo com nossas escolhas. Ela é, na verdade, uma escolha. Nós já recebemos a vida eterna, assim como nós já recebemos a ressurreição. Você e eu vamos ressuscitar um dia. Nós já recebemos. E nós já recebemos a vida eterna. Quando foi feito por nós a expiação do Salvador Jesus Cristo. Ele já nos concedeu esse dom. Mas, se nós escolhermos de forma errada, escolhermos de forma contrária ao que Ele nos pede, nos ensina, então nós não vamos receber isso. Então, a única coisa que nos separa da vida eterna são as nossas escolhas. E por isso que aqui diz... que escolhesses a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito. E no 29, e que não escolhesses a morte eterna. Então nós temos uma escolha diante de nós. A vida eterna é uma escolha, ela não é uma consequência. A vida eterna, ela não é algo que nós poderemos talvez receber. Já faz parte do plano do Senhor para cada um de nós receber a vida eterna. E o que pode nos prejudicar de que isso aconteça é apenas nós. Apenas nós. O que estava nas mãos do Senhor fazer, que estava no poder dele fazer para que nós pudéssemos receber a vida eterna, já foi feito quando Deus enviou ao mundo seu Filho amado, Jesus Cristo. E ele fez. Ele não quase fez. Ele não tentou fazer e não conseguiu. Ele fez a expiação sagrada e infinita e garantiu que todos nós possamos voltar à presença do Pai, ou seja, receber a vida eterna. Então a vida eterna, ela não é algo que poderá acontecer. Ela está determinada a acontecer. O Senhor já determinou que nós teremos a vida eterna, mas, e aí tem um grande mas, se nós escolhermos de forma errada, não seremos dignos de receber a vida eterna. Para a tristeza do Senhor e depois de tudo que Ele já fez por nós, de todo o investimento, não sei se seria essa palavra melhor, mas de todo o investimento espiritual, de amor, de sacrifício que Deus fez por mim e por você, ainda assim, nós podemos escolher de forma errada. Então, a vida eterna é uma escolha. Que eu e você possamos ter isso muito em mente e decidir. Eu escolho ter a vida eterna. Eu escolho que a partir de hoje vou fazer as mudanças necessárias para que eu possa receber essa vida eterna. Eu escolho a partir de hoje a vida eterna e nada menos do que isso. Eu escolho a vida eterna para mim e para minha família e vou fazer o meu melhor para que isso aconteça.
Você já deve ter ouvido histórias, eu já vi várias histórias de pessoas que tinham dificuldades, por exemplo, vício com o café e com o cigarro, com álcool, e que pararam. E que pararam depois de uma escolha. Elas simplesmente determinaram: não, a partir de hoje eu nunca mais vou colocar um cigarro na boca, nunca mais vou levantar um copo de bebida para tomar. E eu sei que não é tão fácil assim para todo mundo e que cada um tem um processo, mas de fato eu conheci várias pessoas que foi assim o seu processo. Foi uma escolha, elas decidiram e a partir daquele dia, daquele momento, nunca mais tiveram contato com ou com cigarro ou com bebida alcoólica. Então elas tomaram uma decisão, elas escolheram. Então que nós possamos também escolher, que eu e você possamos escolher. Eu escolho a vida eterna e nada menos do que isso. Lembre, a vida eterna ela é uma escolha. O Senhor já fez da parte dele tudo o que ele poderia fazer, tornar possível para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Agora é nós, de acordo com as nossas escolhas, que podemos então receber ou não receber esse dom do Senhor. Então que eu e você possamos hoje, agora, tomar essa decisão. Eu escolho a vida eterna. E escolhendo a vida eterna, eu escolho tudo que está ligado a ela. Todos os mandamentos que eu devo cumprir, os convênios que eu devo fazer, as coisas que eu preciso me arrepender e abandonar, para que então eu possa fazer com que essa escolha se torne realidade para sempre. E eu possa então realmente escolher a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E agora o último bloco de hoje é 2 Nef, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, e diz assim: E agora falo a ti, José, meu filho mais jovem. Nasceste no deserto de minhas aflições. Sim, nos dias de minhas maiores angústias, tua mãe deu-te à luz. Se guardares os meus mandamentos, os mandamentos do Santo de Israel, possa o Senhor também te consagrar a esta terra, que é uma terra muito preciosa para a tua herança e herança de teus descendentes, juntamente com teus irmãos, e para a tua segurança para sempre. E agora, meu filho mais jovem José, a quem eu trouxe do deserto de minhas aflições, que o Senhor te abençoe para sempre, pois teus descendentes não serão completamente destruídos. Pois eis que tu és o fruto de meus lombos, e eu sou um descendente de José, que foi levado cativo para o Egito, e grandes foram os convênios que o Senhor fez com José. O último bloco de hoje está no capítulo 3 de 2 Nef, versículo 2, e diz assim: aqui a lei está falando para José e seu filho, e diz assim: se guardares meus mandamentos, os mandamentos do Santo de Israel, possa o Senhor também te consagrar essa terra, que é uma terra muito preciosa. Então, me chama a atenção aqui que quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, Ele consagra coisas para nós, Ele torna sagrado. Então, quando nós guardamos os mandamentos, o Senhor nos abençoa e Ele torna sagrado as coisas ao nosso redor. Aqui, por exemplo, diz que ia tornar sagrado aquela terra, ele ia consagrar, ou seja, tornar sagrado a terra. Se José guardasse os mandamentos do Senhor, ia tornar sagrada para sua descendência. Então, se nós guardamos os mandamentos, Deus torna sagrado as coisas ao nosso redor. Ele vai consagrar, vai tornar sagrado a nossa família, Ele vai consagrar, vai tornar sagrado a nossa casa, Ele vai consagrar ou vai tornar sagrado o nosso trabalho, Ele vai consagrar ou vai tornar sagrado o nosso chamado. Então, quando nós guardamos os mandamentos, o Senhor consagra as coisas para nós, ou seja, Ele torna sagrado, Ele torna aquilo precioso, Ele torna algo inestimável para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor ou até mesmo que virão, como por exemplo a nossa descendência.
Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: por que mesmo procurando fazer as coisas certas, precisei passar por traumas e dificuldades na minha vida? Mas depois vi que esses traumas se tornaram uma bênção. Foi Deus que planejou que eu passasse por essas dificuldades e traumas em minha vida? Então nós temos aqui a resposta. Diz assim: não exatamente. Deus não faz com que coisas ruins aconteçam conosco. Ele respeita o arbítrio e permite que as pessoas façam escolhas, até mesmo as ruins. Ele geralmente permite que as consequências se desdobrem naturalmente. Portanto, embora ele não faça com que eventos horríveis aconteçam, ele às vezes permite que ocorram quando sabe que pode usá-los para realizar sua obra. Ele é muito bom em nos ajudar a reconhecer as bênçãos em nossas provações. Se você foi magoado pelas más escolhas de outras pessoas, saiba que Deus o ama e não quer que você fique sofrendo. Ele vai ajudá-lo a encontrar a cura se você se voltar para Ele. Um dia você poderá até mesmo usar suas experiências desafiadoras para ajudar outras pessoas. Mas por enquanto, concentre-se em sentir o seu amor. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Obrigado a você que me acompanhou até aqui, mais um episódio. Se você ainda não viu ou ouviu os outros episódios, convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhar os outros episódios. Estamos chegando também a 500 inscritos no canal do YouTube, estou muito feliz por isso. Se você ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever no nosso canal, convido você a compartilhar esse vídeo, se você gostou, nos grupos do WhatsApp, com amigos, com familiares. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito, muito legal. Espero que você esteja bem, que você seja muito feliz na sua vida. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.